o porquê que eu fui expulsa da Igreja dos Mormons. Sim, eu sou uma membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E os mormons, eles expulsam sim, eles castigam sim os membros que não andam de acordo com aquilo que é pregado na igreja. Agora, se você me acompanha há algum tempo e já vai me perguntar onde é que eu estou, que cenário é esse, comadre, eu estou aqui em Londres, ou no dia de hoje eu teria que postar para você um vídeo sobre a minha viagem, que é a saída de Londres, da Islândia até aqui em Londres, mas como alguns membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, os conhecidos como os mormons, estão aqui chegando, e se eu não me engano tem mais de umas 100 pessoas da igreja, membros da igreja ao redor do mundo que me conhecem, que está aqui no canal me perguntando por que eu fui expulsa da igreja. Daí eu resolvi fazer um vídeo e vim aqui contar para você, né? E lembrando também que quando você clica em gostei, comenta e participa, ajuda muito aqui o canal, tá? E vocês, os membros da igreja, compartilhem esse vídeo aí que vai poder ajudar muito muitas pessoas a conhecer um pouco mais da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Pronto, vamos lá. Eu fui batizada na igreja, eu era ainda na fase da adolescência para adulta, né? Era bem nova. E na época eu já fui logo de cara treinada para poder fazer uma missão, né? Todos os jovens da igreja, eles são incentivados a ficar 2 anos ou 1 ano e meio para as meninas. Eu não sei se hoje em dia mudou, tá? Mas é 2 anos e para as meninas são 1 ano e meio. A pregar o evangelho em qualquer parte do mundo, que é decidida pelo profeta da igreja. Sim, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias tem um profeta ainda nos dias de hoje, e nós, membros da igreja, seguimos o que esse profeta, as orientações desse profeta que ele diz que recebe diretamente de Jesus Cristo, certo? Certo. E quando eu fui preparada para ir para essa missão, o presidente da estaca, que é um homem normal, que ele escolhido, né, por Deus, que é o que nós acreditamos sempre, que todos os cargos da igreja são escolhidos por Deus, por Jesus Cristo, que vem através de inspiração. Ele cuida de todas as capelas de um município, de um período, enfim. Esse presidente da estaca me falou o seguinte, que se eu fosse fazer a missão, eu iria receber bênçãos inúmeras para minha vida e respostas para diversas dúvidas que eu tinha, inclusive dúvida essa sobre a minha vida. E sobre a minha vida também eu resolvi deixar público aqui no canal aquilo que eu acho que é interessante, que vai sim ajudar alguma pessoa. Aquilo que eu acho que não vai ajudar ninguém ou que eu não queira deixar público, eu não vou deixar público. Certo aí? E tem umas coisas que eu já falei para você que eu vou publicar um livro e eu estou pensando em contar algumas coisas que já está escrito nesse livro num podcast. Me fala aí se você que me acompanha aqui tem o hábito de acompanhar lá o Spotify, o podcast, gosta de ouvir, porque eu estou pensando em gravar algumas partes desse livro lá para a gente poder ficar mais juntas, né? Já que eu não deixo tudo público aqui, né? No YouTube. Deixo muita coisa, mas muita coisa fica comigo guardadinha para deixar pro livro para você. Vamos lá. Fui para a missão e eu tive períodos incríveis na missão. Eu levei muitas pessoas ao batismo. Eu levei muitas pessoas a conhecer o conhecimento da Igreja de Jesus Cristo Santos dos Últimos Dias, que era aquilo que eu acreditava, que é aquilo que eu pregava. Enfim, segui essa igreja assim com toda a minha força, com toda a determinação da minha vida. Terminei a missão, fiquei um bom período seguindo a igreja, mas chegou um dia onde que eu comecei a afastar um pouco mais da igreja. Fui afastando e comecei, por exemplo, a tomar bebida alcoólica. Eu nunca fui uma pessoa que tomasse assim, me embriagasse, mas tomava uma cervejinha, não me sentia culpado, um vinho, uma champanhe, eu amo champanhe, e nunca me senti culpada por fazer isso, né? E
fui seguindo a minha vida. E durante esse segmento, eu fui para alguns caminhos que poderia ser chamado de tortos, né? Caminhos errados que o nosso Pai Celestial não poderia agradar. E sabe o que Deus fez? Ele me pegou lá e me tirou desse caminho. Ele me tirou mesmo. E aí eu falo para você que foi algumas bênçãos da missão. Independente do que você acredita que a igreja prega é certo ou errado, ou que aquilo que é falado na igreja é verdadeiro, eu tenho certeza que as bênçãos da missão eu recebi. Porque olha, só eu sei os caminhos que eu tive que ir para poder saber que a mão de Deus foi lá e falou assim, ó, pegou eu pela cabeça e puxou. Vem cá, vai seguir isso aqui. Porque toda vez que eu entrei em alguns caminhos tortos, eu não consegui ficar lá muito tempo. Eu fui retirada pela mão do Senhor e isso eu tenho certeza. Eu te falo isso de coração. E caminhando na minha vida até que eu encontro meu esposo, um ateu. E por mais que eu estava afastada da igreja de Jesus Cristo, eu sempre orei, eu sempre jejuei, eu sempre cumpri com quase todos os mandamentos. Só deixei de praticar, de seguir aquela lei da castidade, que era o sexo, né? Então eu pequei muito sobre isso. E também eu tomei bebida alcoólica. O restante que eles falavam, sempre eu cumpri com os outros mandamentos. E afastada da igreja, comecei meu relacionamento com meu esposo. Um pouco tempo mais tarde nós nos casamos. Meu esposo, homem ateu. E nós começamos o canal aqui no YouTube. Porque meu esposo está por trás de mim sempre. Tudo que acontece aqui, ele está ciente de tudo. Começamos a viajar para conhecer as cidades novas e também para divulgar aqui, fazer vlogs de viagens, né? E eu e meu esposo paramos em Fátima, né? Fátima é um lugar que representa muito para mim e para o meu esposo, porque foi em Fátima que o meu esposo teve a primeira vez o contato com Deus, com coisas espirituais que mexeu com ele de uma forma incrível, de tão forte que foi o contato com meu esposo, que ele saiu de Fátima acreditando que existe um Deus. Para você ver como foi a história certa. E aí o meu esposo, voltamos para a Islândia e falou assim, vamos frequentar a Igreja dos Mórmons com mais frequência. Eu quero estar frequentando lá. E a gente vai todos os domingos ou quase todos os domingos. Daí eu venho aqui falar para você que eu nunca fui expulsa da Igreja dos Mórmons por qualquer atividade que eu fiz na minha vida. Eu me afastei antes de ser expulsa, entendeu? E também eu nunca fiz nada que pudesse denegrir a imagem da igreja. Apesar que hoje em dia, com o avanço da internet, nós temos muito mais informações do que a gente tinha há 30 anos atrás. Por exemplo, a gente não sabia de muitas coisas. Hoje em dia, só você dá um Google, você conhece um pouco mais da vida de Joseph Smith, você conhece mais sobre... Joseph Smith é o fundador da igreja. Então você conhece um pouco mais sobre a religião, então você começa a ver que muitas coisas que se falam na igreja eram um pouco fictício. Entendeu? Mas o que mantém os membros lá são fés, tá? Então, na Igreja de Jesus Cristo, você pode ser expulsa ou você pode pedir para ser expulsa. Estou chamando essa palavra sempre que é o que alguns membros perguntaram se eu fui expulsa. Então, eu não fui e eu também não pedi, porque quando eu ia pedir a desoneração, acho que é assim que se fala, da igreja, o desligamento total da igreja, o meu esposo me pediu para ir para a igreja. E ele, hoje em dia, que é o que me leva para a igreja. E cada domingo que nós vamos, nós temos experiências espirituais incríveis que nos faz estar na igreja a cada dia mais. Então a gente continua indo na igreja. E hoje em dia, para você que é membro da igreja, o que eu faço de errado foi tomar café. Que café é uma coisa que o meu esposo me ensinou a tomar, e o café me traz uma energia muito boa, eu fico mais alegre, né? E chás também, já que membros da igreja também não tomam chás. Então, por mais que eu tive que andar em caminhos tortos na minha vida, o nosso Pai Celestial, ele me retirou de lá e me colocou na direção.
Então essa foi uma das bênçãos que eu mais senti na minha vida. E a bênção a mais poderosa que eu recebi da minha missão foi o quê? Eu não estou falando que eu fiz missão para receber pagamento, não. Estou falando aquilo que o presidente da Stark tinha falado que eu ia receber bênçãos incríveis. Foi o presente do Pai Celestial, o presente de Deus, que eu posso falar assim mesmo, sem ser na brincadeira, falando sério, mas que ele é um presente de Deus, é meu esposo. Esse homem ele veio para minha vida como um presente, como um prêmio do nosso Pai Celestial para mim e que me ajudou muito a ser a Joana que eu sou hoje para você. Então, eu pretendo continuar sendo essa Joana e sim, eu pretendo continuar guardando tudo aquilo que eu aprendi na igreja, mesmo sabendo que tem muitas coisas na igreja que eu não concordo hoje em dia, tá? Então o vídeo de hoje é mais para essas 100 pessoas, mais ou menos, já deve ter mais, né? Sei lá, não sei quantos, que me conheceu na época da igreja, na época da missão. E muitas pessoas também me perguntam se os mormons do Brasil é diferente dos mormons da Europa, dos Estados Unidos. Eu falo que sim, que são pessoas. Agora, os membros da igreja brasileiros são mais fervorosos, eu acho, entendeu? Eles são mais certo. Agora, fofoquinha, assim, qualquer comunidade vai ter, tá? Então, não fui expulsa e eu não pedi desoneração nenhuma. Mesmo ter andado em alguns caminhos tortos na vida, o Pai Celestial me trouxe de volta. E as bênçãos da missão eu continuo recebendo até hoje, tá? Até hoje eu continuo recebendo bênçãos. Eu posso contar milagres incríveis que aconteceu e acontece na minha vida. Inclusive, por estar viva nos dias de hoje, sendo eu, é um milagre do nosso Pai Celestial. Só uma filha que é muito amada e muito protegida consegue estar aqui, ó, desse jeitinho para você. E eu pretendo contar assim algumas coisas negativas da igreja e alguns pontos positivos para você, caso você queira, tá? E ó, eu sou a Joana Maria, tenho vídeo todos os dias. E eu estou aqui em Londres e vem coisas de Londres maravilhosas. Ai, desculpa, deixa eu correr, que o dia começa poderoso hoje. Tchau!